O que são dividendos, né? Dividendos, né? O pessoal fica falando aí sobre dividendos, né? Sobre a, sobre a destinação do lucro, dos dividendos, né? Então, os dividendos, eles são o quê? É uma destinação do lucro líquido da companhia, entendeu? O que é o lucro líquido? O lucro líquido é o quê? É o que sobra do resultado da companhia, né? Depois do pagamento de impostos, do pagamento de empregados, das despesas operacionais, né? Das despesas de impostos recolhidos sobre a receita bruta, de impostos recolhidos sobre o lucro líquido, de impostos recolhidos sobre outras fontes, né? Você tem, no final das contas, o dividendo. Então, o dividendo, o lucro líquido. O lucro líquido é a última linha da demonstração do DRE. Na verdade, não é o lucro líquido. A última linha da demonstração do DRE, né, da demonstração dos resultados do exercício, se chama lucro por ação. Lucro líquido por ação. Entendeu? Então, os dividendos, né, depois você tem a forma de calcular os dividendos. É uma forma contábil de calcular os dividendos. Mas esse não é o objetivo da gente chegar lá, né? O dividendo é calculado após as reservas, né? Você tem que destinar primeiramente as reservas, né, de lucro, né? Que são as reservas legal, né? Reservas obrigatórias, né? Reserva legal, reserva de lucros a realizar, entendeu? E, e depois você paga os dividendos. Os dividendos, na verdade, é a última linha do balanço da companhia, né? Da demonstração de resultado do exercício da companhia. Então, os dividendos são o quê? É a obrigação estatutária, primeiramente a obrigação legal, porque a Lei 6.404 de 76 obriga as companhias abertas, né? As companhias de capital, as sociedades anônimas, porque a Lei 6.404 foi criada para quê? Para as sociedades anônimas. Entendeu? Essa lei que foi criada para as sociedades anônimas, ela obriga, né, as companhias a destinarem parte do lucro para o dividendo. Então, isso seria o quê? Uma obrigação legal. Entendeu? As companhias fechadas, porque existem companhias fechadas também, e companhias abertas. A Lei 6.404, ela serve para ambas as companhias, fechadas e abertas. Entendeu? Então, os dividendos, na verdade, eles são o final da linha da demonstração do resultado do exercício, né? É a destinação do lucro final, né? Do lucro líquido da companhia. Destinando primeiramente as reservas legal, né? A reserva de lucro a realizar, e depois você faz o cálculo para os dividendos, né? Que não podem ser, tem um limite não, não existe mais limite, né? O dividendo, inclusive, pode ser. Eles podem ter um mínimo da destinação do lucro líquido da companhia, que é o quê? 25% do lucro líquido, né? Tem que ser destinado para dividendos, né? E não tem limite, você pode destinar até 100% do lucro líquido da companhia para dividendos, né? Então foi assim que eu, que eu recebi, que eu estudei sobre dividendos, né? Que eu sei sobre dividendos. Então o dividendo, ele é uma destinação legal após a apuração do lucro líquido a ser feita pela demonstração de resultados do exercício, né? Primeiramente você tem que apurar a receita bruta, né, da companhia, dependendo da companhia, se é industrial, se é comercial. Geralmente a gente trabalha com companhias comerciais, né? Você tem o custo, você tem a receita bruta, você tem a dedução das receitas brutas que você tem que
tirar os impostos sobre vendas, os impostos, né, deduções das vendas, as devoluções de vendas, depois você tem a receita líquida, entendeu? A DRE é mais ou menos assim, aí depois da receita líquida você tira o CMV, que é o custo das compras dos produtos ou dos serviços prestados, entendeu? E aí depois você tem o lucro bruto, na verdade o resultado bruto. Aí você embaixo vai tirando lá também as despesas operacionais, despesas normais da companhia com pessoal, com frete, com não sei das quantas, entendeu? E dali você vai tirando as receitas operacionais, né? Receitas operacionais. Você também tem lá o resultado financeiro, você tem as receitas financeiras, tem as despesas financeiras que são relativas a juros, né? Receitas financeiras, receitas de variação de câmbio também, entendeu? E dali que você... Eu tô me estendendo até demais, né? Aí dali que você tira o resultado operacional da companhia, com todas essas despesas, né? Despesas de funcionários, despesas de juros, despesas, outras despesas de funcionamento normal da companhia, despesas de aluguéis, despesas não sei das quantas, entendeu? E dali você vai tirar, na verdade, o lucro operacional. Aí você tem o lucro operacional, e depois do lucro operacional você tem que fazer as, as receitas não operacionais, despesas não operacionais. Depois você tem que pagar, tem que destinar para administração, entendeu? Você tem que destinar para debenturista, para os administradores, para as partes beneficiárias. Poucas pessoas falam sobre essas partes beneficiárias, mas ainda existem partes beneficiárias, companhias com partes beneficiárias, entendeu? Que tem esse direito de 10% parte beneficiária. É tipo um debênture, uma ação, é um misto de debênture com ação. São as partes beneficiárias, entendeu? Depois disso tudo, aí você tira ali o lucro, o LAIR, que o nome disso aí é LAIR, lucro do antes do imposto de renda. O nome disso aí é LAIR, entendeu? LAIR, lucro antes do imposto de renda. Aí você faz a destinação para o imposto de renda, destinação para a contribuição social sobre o lucro líquido, entendeu? E depois você tem o lucro líquido da companhia. Esse lucro líquido, e depois do lucro líquido que você apurou, você tem o lucro por ação, lucro líquido por ação, entendeu? Você está entendendo? E aí você tem as destinações para as reservas, que está lá escrito lá na lei. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, tem que ser destinado 5% do lucro líquido do exercício para a destinação da reserva legal. Entendeu? Para a destinação da reserva legal. Então você tem a reserva legal. E depois de tudo, tem a reserva de lucros a realizar. É uma coisa importantíssima, porque são lucros a realizar. O que acontece? Você tem que destinar essa reserva, porque tem lucros que você não são realizados no exercício. Você não ganhou no exercício, entendeu? Você está entendendo? E depois disso tudo, você tem a destinação de dividendos, que é onde a gente quer chegar, entendeu? Então a gente fala o seguinte, que a destinação de dividendos é uma obrigação estatutária, sim, que tá sempre no Estatuto das Companhias, entendeu? O Estatuto das Companhias são feitos quando elas são criadas, entendeu? Com as normas regentes sobre a administração, sobre os conselhos fiscais, conselhos de administração, conselhos de não sei das quantas, entendeu? Sobre as normas relativas à companhia. Então são os estatutos, né? É uma obrigação legal? Sim, é uma obrigação legal porque está na Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Entendeu? E dessa lei, da Lei 6.404 de 76, né?
É obrigação legal, sim, que ela estabelece o mínimo legal para a destinação dos dividendos, que é o percentual de 25%. Entendeu? É o percentual de 25% sobre a destinação para dividendos mínimos, né? Obrigatórios. Entendeu? Você está entendendo? Então é isso aí. Então dividendos é isso aí. Entendeu? O que é o dividendo? É a destinação do lucro líquido da companhia. Depois de apuradas as reservas legais e tudo, entendeu? Então você tem essa destinação do lucro líquido da companhia para dividendos. Quanto que vai ser? Quanto que. Ah, mas a reserva legal você tira. Você tem que. Para você fazer os dividendos, você tem a fórmula de cálculo. Entendeu? Você tem a fórmula de cálculo que você não é apenas lançar o lucro líquido da companhia. Entendeu? Você tem que deduzir das reservas primeiro. Entendeu? Tá entendendo? Existe uma fórmula de cálculo para você calcular o dividendo. Reserva de lucro a realizar é a mesma coisa. Entendeu? Você tá entendendo? Salvo melhor juízo, né? Porque eu também. Mas acredito que seja assim ainda. Entendeu? Acredito que as companhias andam dessa forma ainda. Entendeu? Então o dividendo é isso tudo aí. Entendeu? O dividendo, ele na verdade é uma destinação do lucro líquido. Ele está lá, né, naquela, como é que é o nome daquela, na demonstração de lucros e prejuízos acumulados, entendeu? Você está entendendo? Ele não está na DRE, mas ele está na DLPA, demonstração de lucros líquidos acumulados, né? Mutação do patrimônio líquido, né? Que faz essa destinação de dividendos, né? Que na verdade é a destinação do lucro da companhia. É isso. Então é isso aí. Então dividendo é isso. Agora, o que as pessoas querem saber hoje em dia é o quê? Como garimpar os dividendos. Entendeu? Na verdade, as pessoas hoje em dia querem saber como garimpar os dividendos. Entendeu? Como enquadrar, receber dividendos. Como caçar dividendos. Entendeu? Isso é uma outra questão. Entendeu? Isso é uma outra questão porque é uma questão que envolve consultas. Entendeu? Consultas às informações da companhia. Entendeu? Informações contábeis, informações estatutárias, comunicações do mercado, aviso aos acionistas, entendeu? Atas de conselho de administração e tudo, entendeu? Então, na verdade, você precisa consultar essas informações, entendeu? Você de posse dessas informações, entendeu? Você sabe aonde, quando a empresa irá pagar, entendeu? Mas de antemão você precisa consultar essas informações, não apenas escutar, você precisa consultar, entendeu? Essas informações, elas estão aonde? Onde elas ficam arquivadas? São informações estatutárias, né? Informações, avisos, atas de conselho, reuniões de conselho, onde elas ficam, onde elas estão, entendeu? Essas informações costumam estar no próprio site da companhia, entendeu? Elas informam ali, entendeu? A própria companhia, quando ela apresenta as demonstrações financeiras, ela tem assembleia de reunião para se reunir e tudo, ela no site dela, no próprio site, ó, é uma coisa muito fácil de buscar, entendeu? Muito fácil de buscar, entendeu? No próprio site da companhia, você vai lá e procura saber quanto que a companhia paga, os dividendos, né? Você vai na verdade à caça dos dividendos, né, para saber quanto que ela paga, entendeu? Então ali nos sites das companhias
você tem essa informação, você consegue ter essa informação. Você está entendendo? No site da companhia. Você tem todas essas informações, ITRs, você tem balanços anuais, você tem pareceres de auditores, você tem tudo que você imaginar, comunicação de dividendos, comunicação de lucro, entendeu? Cisões de corporações, tudo que você imaginar, você encontra. Cisões de corporações, vendas, boatos que as pessoas falam e eles comunicam sobre esses boatos, comunicam. Então, né, nos sites das companhias, entendeu? Você tem essas informações, entendeu? Você consegue tirar essas informações. Outra maneira de você encontrar as informações sobre as companhias, né, é uma forma muito mais consolidada, né? Aí o que acontece? Eu vou mostrar essa maneira para vocês, entendeu? Para vocês encontram os documentos já tudo direitinho e tudo direitinho não, você precisa consultar, entendeu? Consultar. Para você consultar sobre companhia, não é tão fácil assim. As pessoas acham que isso é muito fácil, que é muito tranquilo, mas não é bem assim, entendeu? Entendeu? Investimento em bolsa não é uma coisa tão simples assim. Entendeu? Não é uma coisa tão simples. É uma coisa que envolve a parte econômica, entendeu? Envolve a parte internacional. Envolve variação de preços de ações, de commodities, de várias vertentes, entendeu? Há complicações referentes a preços de, como eu já falei, de commodities, de derivativos, de outras coisas mais. Entendeu? Então, não é uma coisa tão fácil assim. Entendeu? Não é uma coisa tão fácil de você colocar o seu dinheiro ali. Entendeu? Ressalvado companhias, né? Eu não vamos chegar nesse detalhe, mas companhias que têm os lucros constantes. Entendeu? Companhias que você tem o mercado consolidado, entendeu? E também você tem que avaliar o preço também, o preço da companhia, se está compatível, se o preço não está muito alto, como é que você avalia isso? Muitas pessoas avaliam pelo EBITDA, né? Pelos lucros futuros, né? E outras fontes, né? Às vezes eu faço muita avaliação que o pessoal acha que não é tão boa, né? A avaliação pelo valor patrimonial da ação. Mas a avaliação melhor que você pode fazer ali, né, é o que? É a avaliação pelo preço e lucro da ação. Entendeu? O que é essa avaliação sobre o preço e lucro? Né? É a quantidade de tempo que o lucro da ação vai pagar o preço que você comprou. Se você comprou um negócio por R$10, entendeu? E ela lucra R$2 por ano, em 5 anos ela vai te devolver aquele valor ali. Então é uma boa, excelente companhia. Mas você tem que olhar outras coisas mais. Entendeu? Outras coisas mais. Não é só isso. Quem te garante que a companhia vai ter o mesmo lucro? Que a economia vai estar saudável, que as coisas vão estar caminhando. Então, essa situação, esse investimento em ações não é muito tranquilo. Mas eu estou aqui não para falar sobre investimento em ações. Eu estou aqui para falar em dividendos. Não é isso? Então, a outra forma de você buscar o dividendo, entendeu? Que é o quê? Que a destinação do lucro é pelo site da B3. Entendeu? Que tenha todas as informações sobre dividendos, entendeu? Que é o site da B3. O site da B3 você encontra muita informação sobre dividendos. Você vai lá na companhias listadas no site da B3, que é um site muito antigo. Aquilo ali, essa plataforma da B3 tem há não sei quantos anos. Eu me lembro, acho que tem mais de 25 anos que eu consulto pelo site lá da B3. Entendeu? Essa parte de companhias listadas. Você vai lá, aí você vai olhar o balanço. Antigamente tinha um balanço mais completo, mas você olha o balanço, olha os comunicados, né? Você olha os avisos, tudo tem lá, sobre todas as ações. Entendeu?
É só você consultar. Você pode consultar qualquer tipo de companhia, CEMIG, Bradesco, você pode consultar Banco do Brasil, pode todo tipo de companhia no site da B3, entendeu? E ali você pode consultar sobre qualquer tipo de reunião, de aviso, de comunicado, de acionista, de ata de conselho, de tudo que você imaginar, você tem nesse site da B3. É empresas listadas. Aí você procura por cada companhia, entendeu? Mas isso aí envolve o quê? Trabalho, porque você vai ter que procurar uma por uma, você vai ter que olhar tudo aquilo ali. Entendeu? Você vai ter que olhar tudo aquilo ali. Entendeu? Então, investimento, dividendo, você consegue caçar, você consegue achar isso aí. Entendeu? Você consegue achar sobre dividendos ali. Né? Nesse site, você consegue olhar e né, prever, saber onde estão os avisos, né? E no outro ano ele de repente paga na mesma época, paga na mesma hora e tudo. Isso você tem como avaliar, tem como saber. Entendeu? O que você não tem como saber é que as pessoas, mas o cara está adivinhando que o dividendo vai chegar nessa época. Entendeu? O cara está adivinhando. Entendeu? Rapaz, o cara tá antecipando as informações que o dividendo vai chegar nessa época. Ele vai pagar ali. Entendeu? Você está entendendo? Sim, há uma não é uma antecipação de informação. Você consegue olhar pelo histórico da companhia quando ela paga os dividendos. Então isso é caçar dividendos, né? Mas na verdade você não tem a previsão que a companhia vai ter o mesmo lucro no outro ano. Entendeu? Que vai ser o mesmo dividendo, vai ser o mesmo percentual, vai ser a mesma. Então você não tem essa informação assim tão dada. E se a empresa não lucrar também? E os dividendos, tem um mínimo, mas e se a empresa lucrar a metade? Lucrar um terço? Lucrar um décimo ou até não lucrar? Entendeu? Você está entendendo? Então, companhias que a gente vê aí, estavam lucrando bem durante 3 anos. Mas esse ano já não está lucrando bem. Teve que dar baixa, não sei, enquanto de empréstimo, tem que dar baixa, não sei. Você está entendendo? Você tá entendendo? Então, são certas coisas que não tem como você prever. Então depois eu vou fazer um negócio melhorzinho aí. Eu só estou dando essas informações para saber, para a pessoa saber o que é dividendo e como é que você busca, né? Quais os canais que você pode buscar, como é que você pode ver que é uma destinação do lucro da companhia. Né? Eu estou avaliando o quê? Sobre dividendos e informações que as empresas que as empresas dão, né, que são públicas, além das informações que as empresas dão, as informações, as comunicações da B3, que é uma coisa pública também. Que cada investidor, quando o investidor tem o código de investidor, cada investidor pode ter uma senha e tem direito de entrar e olhar as informações. E sobre essas companhias listadas, você não precisa nem ser investidor. Você mesmo pode olhar com a pessoa, nem tendo código, ela pode olhar lá. Né? Eu tenho código de investidor. Entendeu? Então é isso aí. Eu vou no momento ficar por aqui, mas só dando essas informações que, tanto pelo site, você pode saber sobre dividendos no site das companhias abertas, todas elas têm essa informação sobre dividendos. Entendeu? E também no site da B3. Você vai lá em empresas listadas. Entendeu? E você tem essa informação de dividendos. Entendeu? O pessoal acha que isso aí vale ouro. Mas a questão não é essa. O dividendo, né, ele só vai ser pago se houver lucro. Como é que você vai saber que o outro ano vai ter lucro? Ou nesse próprio ano? Como é que você vai saber? As coisas mudam. A economia, ela muda. Entendeu? Preço de petróleo, commodity, lucro de companhia, a parte de empréstimos, decalotes, mas insolvências e tudo, as coisas mudam, rapaz. Entendeu? Não tem como você saber. Então, mas para você saber informações sobre companhias abertas, você vai nesse site da B3. Todas as informações estão lá. Informações trimestrais, atas de conselho,
avisos aos acionistas. Tudo que você imaginar. Você abre lá, a relação lá tem todos os itens e você conhece todas as informações. Entendeu? Não tem nada, é tudo público, você consegue as cópias dos documentos, das atas. Acredito eu que tem até regimentos, tenha estatutos das companhias, tem tudo lá completo. Avisos, tudo que você entender sobre a companhia tem ali. Além de ter ali na B3, que é um site que é relativamente público, né? É para quem tem a senha e às vezes até informações que você consegue ter também publicamente, que é essa identidade de empresas listadas, né? Você não precisa nem ter código, que eu busquei, eu consegui entrar lá. E também o site das companhias, você tem essas informações também. Então é isso aí. Eu não vou me alongar muito não, mas depois eu vou mostrar isso, como é que a gente acessa isso pelo site da B3. Entendeu? Então é isso aí. Uma boa tarde.